Quando a gente pensa no ambiente de trabalho, muitas vezes um ambiente de empresa, um ambiente corporativo, a gente pensa na figura do chefe, né? E esse vídeo de hoje é para falar que se você odeia o seu chefe, vendo esse vídeo é bem capaz que você mude de ideia. Eu sou Vanessa Augusto, terapeuta holística, especialista em inteligência emocional para a vida profissional. E hoje eu resolvi falar de uma figura bem interessante no ambiente de trabalho para quem trabalha em empresa, organização, mundo corporativo, até órgãos públicos aí, tem sempre aquela figura do chefe. Muitas vezes esse chefe ele não é o líder exatamente, ele é o chefe mesmo, né? E a maioria das pessoas, se já não teve algum tipo de dificuldade com o chefe, pode ter em algum momento aí da sua experiência profissional. Tem gente até que acaba desistindo do trabalho, desistindo daquele lugar por causa dessa figura do chefe. Pode ser o chefe homem, pode ser o chefe mulher, independe, né? É aquela figura que está lá para dizer o que a gente precisa fazer dentro do ambiente de trabalho. Quem acha que eu sou autônomo, então esse vídeo não é para mim, eu sou empreendedor, esse vídeo não é para mim porque eu não tenho chefe, saiba que o teu chefe é o teu cliente. Mesmo que você não tenha aquela figura hierárquica acima de você mandando você fazer as coisas ou pedindo para você fazer as coisas, o teu cliente dita as tuas regras. Então, de certa forma, ele é o chefe do teu trabalho, ainda que você não perceba essa movimentação, porque você vai trabalhar em relação ao que você vai oferecer para os seus clientes, ao que você vai oferecer com o teu serviço, com o teu produto, enfim, com aquilo que você se disponibilizou a trabalhar. Então, teu chefe é o teu cliente. E aí, muitas vezes você pode odiar esse chefe nesse sentido, se você tem um cliente malas, você tem aquele cliente que, meu Deus do céu, quem te trouxe aqui, né? Quem te indicou, de onde que você me achou, por que é que você está aqui? A gente tem também esses percalços aí, então fique sabendo que nesse sentido o teu chefe pode ali também te trazer alguns desafios nesse sentido. E quando a gente fala de inteligência emocional em relação ao chefe, o que é que a gente tem que pensar? O que é que a gente tem que desenhar na nossa cabeça? A gente tem que desenhar que ele é uma pessoa, ela é uma pessoa, uma mulher ou um homem que está ali colocado dentro daquela situação para nos direcionar para alguma coisa. Independente da situação, do ambiente de trabalho, da distância entre vocês dentro da hierarquia, pode ser uma distância mais próxima, ele pode ser o teu chefe direto, ele pode ter uma cadeia de outras pessoas acima, não importa. O que importa é que você tem que ter em mente, primeiro, assim como você é uma pessoa, é um ser humano, é um indivíduo que sai para trabalhar todos os dias, que se coloca diante daquilo que ele resolveu trabalhar, que ele resolveu oferecer para o mundo todos os dias. E você tem que pensar sobre essa perspectiva também. E quando você olha essa pessoa que está ali no grau hierárquico superior, mas dessa forma, você começa a pensar nessa pessoa de forma diferente. É um ser humano como você, que pode errar, que pode acertar, que está ali, às vezes, lidando com muitas circunstâncias, lidando com muitas situações ao mesmo tempo, dependendo do tamanho da organização, dependendo do tamanho da empresa. São muitas as responsabilidades que podem estar ali na mão daquela pessoa. Aquela pessoa pode ter sido colocada ali há pouco tempo e ainda estar experienciando outras situações. Aquela pessoa pode ter ali sido colocada, às vezes, de uma forma, como é que eu posso dizer? Não muito bem estratégica, mas um pouco no improviso. Era a pessoa que a gente tinha mais próxima ali para ocupar aquela posição, então a gente puxou porque a gente não podia que ficasse sem ninguém ali naquele movimento. E aquela pessoa pode estar lidando com ferramentas novas, pode estar lidando com processos novos, passando por desafios assim como você. Então a gente tem que descaracterizar aquela figura hierárquica que muitas vezes a gente já chega com má impressão no lugar para trazer para mais perto da gente. Eu tive essa experiência quando eu trabalhava como advogada,
que eu fui contratada por uma gerente e ela logo a gente, né, foi começar ali as nossas atividades, quando ela me contratou, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, né? E as outras pessoas da equipe eram mais novas. Aí ela chegou para mim e ela falou assim: "Você pode ouvir muita coisa sobre mim que não é verdade. Então eu quero que você tire as suas próprias conclusões." Ela já chegou me dando esse feedback de que eu poderia ouvir coisas a respeito dela que não seriam verdade. E que ela também não entendia muito bem aquele processo. E na verdade eu via exatamente aquilo que ela estava falando. Não só, mesmo que ela não tivesse me dado esse feedback antes, eu já entrei no ambiente olhando a situação, porque é sempre importante que a gente entre no novo ambiente de trabalho sem fazer muito julgamento, sem fazer muito desenho do que está acontecendo, do clima da organização, né, do clima da empresa. A gente precisa olhar primeiro onde é que a gente está entrando, sentir primeiro, para depois entender os processos melhor. Então, quando a gente já chega com um certo julgamento, isso já afasta muito a gente da realidade. A gente tem que ter atenção nisso, né? E levando em consideração que essa pessoa é tão humana quanto você, essa pessoa pode passar nesse momento por problemas, assim como você está passando aí na sua vida. Se você chegou nesse vídeo, pode ser que você tenha ali um grande distanciamento entre você e essa pessoa no seu ambiente de trabalho. E isso cause para você situações de desafios. E a gente tem que pensar que aquela pessoa pode estar passando também por grandes desafios na vida dela, assim como você. E aí a gente tem que resolver essa situação de uma forma que seja benéfica. E como é que a gente, enquanto ser humano, consegue resolver isso de forma benéfica? Se a gente tem inteligência emocional, é através do diálogo, é através da comunicação, é através do desenvolvimento de um melhor relacionamento se comunicando. Não adianta você se fechar no seu mundinho, no seu cantinho e falar: "Ai, ninguém me entende aqui nesse lugar, muito menos meu chefe, a minha chefe. Ela não me entende, ela não é humana, ela não é desse planeta." Ela é sim, né? Essa pessoa é sim. E está passando por grandes desafios, talvez de desenvolvimento, que você nem tem ideia. O mundo pode estar desabando nas costas dela, de certa forma. E aí vocês têm que ajustar esse movimento. Pode ter clientes atrás ali daquele cenário, podem ter fornecedores, podem ter pessoas importantes, podem ter outras pessoas da organização de outros setores exigindo também demais dessa pessoa. E essa pessoa tá ali, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, assim como você, né? Então a gente tem que ter essa perspectiva, essa noção desse movimento. Para começar a tirar essa máscara, né? Estamos quase aí no período do Halloween. Temos que tirar essa fantasia de bruxa, de demônio, de o capeta 4 que você colocou aí nessa pessoa. Para você poder desenvolver melhor as suas relações. Ah, mas é uma pessoa intolerante, é uma pessoa que não conversa com ninguém, é uma pessoa tóxica, uma pessoa que nem sei por que ela tá ali naquela posição. Ué, tem que ter alguém ali fazendo o meio de campo que consegue dialogar com essa pessoa. Tem que ter. Me lembrei de uma outra situação com a qual eu lidei também, aí eu já era um pouco mais jovem e imatura, que foi a questão do assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né? Mesmo ali, naquele ambiente muito ofensivo, naquele ambiente de muita dificuldade, eu ainda trabalhei a minha inteligência emocional da melhor forma possível. Eu nunca discuti com o meu chefe ali naquele momento, a gente também tinha ali a mesma idade, ele era acho que 2 anos mais velho do que eu só na época, e assim, eu nunca me desestruturei emocionalmente falando, eu nunca precisei levantar minha voz, eu nunca precisei me colocar numa posição emocionalmente de fragilidade, eu nunca chorei ali no ambiente de trabalho, independente do que ele fazia, porque eu queria entender qual era aquela dinâmica, sabe? Daquele processo, daquele ataque gratuito em relação a mim e ao meu trabalho.
Quando a gente começa a olhar por essa perspectiva e principalmente quando a gente usa da ferramenta da empatia, que é super importante dentro do processo da inteligência emocional, a gente tira esse crivo do julgamento e passa a olhar para aquela pessoa de uma forma diferente. Então foi isso que eu fiz ali naquele momento. Eu comecei a olhar para aquela pessoa, o que será que está se passando por trás ali desse movimento de agressividade, desse movimento de ataque, desse movimento ofensivo com a minha pessoa? O que eu tô mobilizando ali, que tô levando para essa pessoa essa sensação? E não só eu pude entender melhor a dinâmica, como claro, tudo se resolveu da melhor forma. Eu acabei sendo transferida de lugar e foi tudo pleno, maravilhoso, incrível, porque a gente resolveu pacificamente a situação. E eu comecei a me dar conta de que eu também precisava trabalhar minha autoconfiança e a minha autoestima. Porque se eu ainda estava ali naquele movimento de trazer esse tipo de pessoa para o meu movimento, para o meu olhar, eu ainda tinha algo para aprender com aquilo. E foi o que eu fiz. Mergulhei mais fundo ainda no autoconhecimento, mergulhei mais fundo ainda onde eu podia mergulhar, nas minhas próprias sombras e nas minhas próprias vulnerabilidades, porque era o que eu tinha controle e é o que a gente tem controle, aquele conteúdo que é nosso, aquele conteúdo interno, aquele conteúdo que é seu, você tem controle. As tuas emoções e as tuas ações, você tem controle. O que está nas mãos do outro, você não tem. O que se passa na cabeça da pessoa, o que se passa no movimento das emoções daquela pessoa, a gente não tem controle. Então a gente não pode nem opinar sobre aquilo porque é parte da bagagem dela, é parte do mundo dela. Então a gente tem que começar a pensar no que é nosso, do nosso controle, do nosso movimento, que está sobre a nossa responsabilidade, principalmente autorresponsabilidade. Tá certo? Então começa a pensar, começa a refletir sobre essas perspectivas e tenta entender qual é esse movimento. Por que é que você está hoje vivenciando essa situação com essa pessoa tão desafiadora no seu ambiente de trabalho? Da mesma forma, se você está passando por essa situação, é preciso que você olhe também para a tua bagagem emocional e por que é que você ainda está se conectando com esse tipo de pessoa? Por que que você não tem a possibilidade de se conectar com líderes ao invés de chefes? Por que que você não tem a possibilidade de se conectar com pessoas que vão agregar na tua vida, que vão te acrescentar, que vão crescer junto com você e vão te dar o maior apoio para você crescer? Reflete sobre isso, porque pode fazer toda a diferença. Um grande beijo, gratidão por você estar aqui. Se inscreve, curta o nosso canal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa e até a próxima. Tchau, tchau.